Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre paciência, essa virtude tão maravilhosa e que é tão difícil conquistá-la, não é? Não é fácil, não. Mas estamos aqui para isso, então não desanimemos, não é? Vamos à luta. E retiramos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, versículo 7, paciência, não é? Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, nós vamos ver, não é? Como nós conseguimos ter paciência, porque é necessário. Não tem jeito de fugirmos dela, não é? Bem que às vezes a gente até quer fugir de ter a paciência, mas não é possível. Então vamos ver. Paciência, vamos ver o que nos diz o dicionário sobre paciência. Qualidade de paciente. Qualidade de quem espera com calma o que tarda. É uma tarefa bem difícil, não é? Esperar com calma aquilo que tarda. E é exatamente disso que nós vamos falar no dia de hoje, não é? Porque a paciência é uma virtude que ela nos faz olhar para o alto e nos coloca acima dos nossos próprios problemas, não é? Permitindo-nos visualizar uma solução sem atropelos, porque sem a paciência nós não conseguimos raciocinar adequadamente para tomar uma decisão adequada, não é? Então, vamos nos atropelar ali na decisão? Não podemos. Então, por isso que é necessário ter paciência em tudo, Até para gravar este vídeo é necessário paciência, né? E nós temos o maior modelo, que é Cristo. Quer maior modelo que esse? Cristo é o nosso modelo maior e o nosso exemplo maior. E ele nos deu todos os exemplos que nós podemos seguir. E ele também nos fala, nesse capítulo, sobre a dor, né? Porque a dor, ela também nos ensina a ter paciência. Por isso que a dor é uma bênção, porque ela é um veículo que nos faz regenerar, né? Nos ajuda a nos regenerar perante os nossos erros passados, em razão dos nossos desvios da nossa rota da própria felicidade. Então, por isso que a dor, ela é muito benéfica para nos ensinar a paciência, porque diante do sofrimento, ao invés de nos afligirmos, é lícito bendizer a Deus pela oportunidade de resgate que Ele nos concede, não é? Estamos passando exatamente um momento que todos nós necessitamos ter paciência. Por quê? Porque passamos a conviver com os nossos familiares 24 horas por dia. E isso requer paciência, porque nem todos são iguais. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de ser, cada um gosta das coisas do seu jeito. E a gente tem que respeitar a todos. E a gente precisa aprender a ter paciência para isso, porque a convivência não é uma tarefa fácil. Então, ela nos dá essa bênção de aprendermos a paciência. E como explicar o fato, não é, de a dor se tornar
insuportável, levando as pessoas ao desespero, sendo uma bênção, não é? Como que a gente pode explicar isso? Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Claro que não. Se Ele colocou aquele sofrimento ali, aquela dor na sua vida, é porque Ele sabe que você é capaz de carregar. E Ele sabe que você é capaz de arranjar uma solução para aquilo que você está passando. E essa dor está sempre na proporção das forças e da capacidade de cada um. Por isso que Deus coloca esses fardos nas nossas vidas, porque Ele sabe perfeitamente que nós vamos ser capazes de passar por ele. Só não vamos conseguir passar se nos desesperarmos, se não conseguirmos olhar as coisas como elas têm que ser, porque não adianta a gente ficar desesperado. Depende da iniciativa de cada um de nós de ir buscar um meio para suportar essa dor, para solucionar tudo aquilo que aparece no nosso caminho. E quando nós nos revoltamos, ela sempre vai parecer maior do que é na realidade, né? Então, Deus não desampara ninguém. Ninguém basta para isso procurá-lo. Deus, estou sofrendo, estou aqui necessitando da sua ajuda. Venha até mim, me ajude. Pronto. Vai aparecer a solução. É lógico que não é imediatamente, mas basta você se acalmar. Você se acalmando, a solução aparece. É assim. Basta que nos acalmemos. Nada com grandes afobações. Não adianta ficarmos ansiosos. Eu quero que aconteça imediatamente. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem o tempo certo para tudo chegar à sua solução, não é? E de que forma a paciência se constitui no remédio que ameniza as dores? De que forma isso acontece? A paciência, ela nos propicia, nos ensina a serenidade. Ela nos dá essa lição da serenidade. A serenidade capaz de nos fazer ver que, apesar do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos, dádivas e compensações que emanam de Deus e diante das quais as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas. Basta que para isso não fiquemos aflitos. Aguardemos a solução. Vamos pedir e Deus nos dará a resposta. Porque tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Então, é normal que tudo aconteça, não é? E para isso necessitamos de paciência. Jesus disse, o fardo parece menos... Aliás, não foi Jesus que disse. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, não é? Do que quando se curva a testa para a terra. Veja só, porque quando nós estamos carregando aquele fardo, qual é a nossa tendência? Abaixar a cabeça. E não é assim que nós vamos obter a solução. A solução está no alto, não é? A solução está no alto, porque nós vamos no alto nós vamos ao encontro de quem? De Deus, de Jesus, não é? Então, o nosso dia a dia, ele é corrido, é cheio de compromissos, correrias, horário para tudo, muitas coisas a cumprir, muitas providências a serem tomadas, mas necessitamos de paciência, de calma, de tolerância, porque tudo tem o seu tempo certinho de acontecer. O trânsito vive infernal, não é? Agora tá bom, mas o trânsito vive infernal, o relógio que teima em andar mais rápido do que a gente gostaria, não é?
Nesses momentos, a gente precisa de quê? Calma, serenidade, paciência. Não adianta neurose e tensão. Ai, eu tenho um compromisso, preciso chegar agora, sair de casa já atrasado e quer que o trânsito anda. O trânsito não tem nada a ver com isso. Você que deveria ter saído antes, não é? Então, é tudo isso que a gente tem que compreender e tem que procurar essa tranquilidade, essa paciência, não é? Então, com toda essa angústia, essa tensão, como termos paciência e mansuetude? Deus nos disse, não é? Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, se vivermos nesse atropelo todo, não vamos conseguir isso, porque vamos ficar muito ansiosos, neuróticos até, e necessitamos de quê? De paciência. E como que a gente faz para acontecer essa virtude em nós? Mudando o que precisa ser mudado, aceitando o que pode ser mudado e saber a diferença, né? Saber a diferença daquilo que você pode mudar e daquilo que você pode aceitar como certo. Paciência é aceitação sem aquelas reações violentas. É calma, é mansuetude, é tolerância, é tranquilidade, vigilância. Vigilância a todos os instantes, como Jesus nos disse. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, vamos procurar essa virtude dentro de nós. E temos sim. Paulo nos diz algo interessante também, Paulo de Tarso. Lá na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, ele nos diz assim: por que necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Então, esse texto de Paulo, essa frase, nos faz pensar melhor de como estamos nos conduzindo no contato uns com os outros, no nosso lar, no nosso trabalho, mesmo nas ruas, alertando-nos quanto à necessidade do cultivo dessa virtude que estamos falando hoje sobre a paciência no nosso dia a dia. Como nós temos que ter paciência em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar aonde formos, é necessário a paciência. E é necessário também vigiarmos a nós mesmos. Melhor quanto vigiarmos também, veja só, a nossa irritabilidade. Que é fácil nos irritar? Bastante. Basta que algo não aconteça do jeito que a gente queira, né? A gente se irrita? Não pode. Tem que ter calma, tem que vigiar os pensamentos, as palavras, as atitudes, o trato com os semelhantes, porque como consideramos os outros, assim seremos considerados pelos outros também. Então, o que queremos que os outros nos façam, façamos nós a eles. É a regra de ouro, não é? E a pessoa impaciente está sempre em falta com a caridade. Porque não só com ela mesma, né? Mas com os outros. E principalmente com os outros. E somos os mais prejudicados com a nossa própria impaciência. Então, vigiemos a nós. Fiquemos de olho nas nossas atitudes, nas nossas palavras, principalmente nos nossos pensamentos. Porque tudo parte dos nossos pensamentos. Porque quando pensamos aqui, podemos deixar escapar ali. Então, vigiemos, fiquemos de olho, não é? Porque Deus nos põe na frente justamente as pessoas de difícil trato por uma única razão, porque necessitamos trabalhar a paciência. E não para que percamos a razão, não, para trabalharmos a paciência. Por isso que Deus
permite que pessoas se aproximem de nós nessa condição, exatamente para testar a nossa paciência, ver se nós estamos conseguindo superar, se estamos conseguindo fazer o exercício da paciência, que é muito benéfico e necessário para as nossas vidas. E Deus sempre nos ampara, está sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos auxiliando, para que tudo aconteça exatamente de uma forma para que superemos essas diferenças e consigamos aprender a ter a virtude da paciência. Por isso que no começo, lá quando dissemos a passagem do Evangelho, falou do perdão, não é? Do perdão. E Jesus disse: reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele. Necessitamos analisar a nossa conduta na nossa vida diária, não é? Perante os outros, observemos a forma com que nós lidamos com os outros, a forma como nos portamos, a forma como agimos com os outros. E vamos ver essa mudança se processar em nós, para que as coisas realmente se harmonizem e que nós tenhamos essa virtude da paciência. Então, que tenhamos força, porque é um hábito. A paciência não deixa de ser também um hábito a ser praticado, porque é necessário trabalhar em nós. E temos a força do hábito de achar que é o outro que deve mudar, e não nós. Nós já somos a 8ª maravilha. Não somos, não. Não somos, não. Estamos em aprendizado, não é? Estamos em aprendizado. Então, não é o outro que tem que mudar. Somos nós. Somos nós. Porque quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda. Né? Tudo muda. Então, ter paciência não é estar conivente com os erros e com o comportamento negativo dos outros, absolutamente, não é? É que uma dose de paciência pode endireitar muita coisa. Então, tem que partir de nós, essa dose de paciência. Procuremos fazer o melhor por nós. O melhor meio de adquirir a paciência é o de ser justo para com os outros, sem exigir que os outros sejam justos conosco. Né? Aí vai falar, ai, poxa, mas eu vou ser ofendida, vou ser isso, vou ser aquilo. Cabe a nós trabalharmos o nosso lado, não é? O nosso lado. Paciência para nós é um degrau evolutivo, no qual ainda nos encontramos, na verdade, ainda ali no primeiro degrau. Então, temos que perseverar no bem, perseverar no cumprimento dos nossos deveres, enfim, junto a todos aqueles que convivem conosco, que trabalham conosco, e vamos fazendo o nosso melhor, dando sempre o nosso melhor. Aceitar com serenidade as coisas que, às vezes, algum mal que possa nos atingir, sem, com isso, esmorecermos, porque Deus está conosco. Então, é procurar sempre pedir a orientação. Por isso que sempre falamos, né? A oração é de fundamental importância em nossas vidas. Porque quando nós sempre oramos, o que acontece conosco? Nós estamos sempre fortalecidos. E isso faz uma diferença enorme em nossas vidas. Então, procuremos sempre seguir com coragem, procurando amenizar os nossos próprios sofrimentos, não é? E buscando ajuda do Evangelho,
esses vídeos que estamos postando sobre o Evangelho, não é? E assim vamos adquirindo aos pouquinhos as virtudes que necessitamos, e a paciência é uma delas, não é? E virtudes são tesouros que levaremos conosco para a eternidade. Então vale a pena, muitas vezes, fazermos um sacrifício em benefício de nós mesmos. Não é em benefício do outro, é em benefício de nós mesmos. E vamos no nosso dia a dia vendo aquilo que nós conseguimos mudar, conseguimos já ver que um outro respondeu de uma forma um pouquinho mais agressiva conosco. Vamos silenciar naquele momento e depois a gente conversa. Porque depois já esfriou os ânimos, a sua cabeça já esfriou, a cabeça do outro já esfriou. Então aí dá para se conversar, não é? E uma boa convivência exige de nós tudo isso que estamos falando, não é? E é para isso que estamos estudando o Evangelho, lendo o Evangelho, e não temos como evoluir sem o Evangelho, sem esses estudos, sem as informações. Então pensemos melhor nas consequências, não é? Antes de desencadearmos nossa irritabilidade, ferindo a sensibilidade do nosso próximo muitas vezes. E procuremos evitar qualquer conflito, procuremos viver em constante vibração mental, procurando vibrar mentalmente, vigiando os nossos pensamentos, orando, pedindo ao Pai que nos ajude, nos dê a serenidade, nos dê a paciência, essa virtude tão maravilhosa, não é? E que aos poucos vamos conseguir. Jerônimo Mendonça, ele foi uma pessoa que foi um espírita, não é? Que foi cego, tetraplégico e tinha uma infinidade de doenças, vivia numa cama, e mesmo assim perguntaram a ele sobre a paciência. E vejam só o que ele respondeu, não é? Paciência para mim não tem mistério, pois a própria palavra responde, e complementou: paciência quer dizer ciência da paz. Não é? Olha que coisa linda, não é? Significa que quem tem paz dentro de si tem paciência com os outros, mas quem não está em paz consigo mesmo jamais terá paciência com os outros. Então, tenha paz dentro de você, conquiste-a. Ela é para você, né? Então que possamos conquistar essa maravilha que é a paz e a paciência, né? Então que Jesus nos continue a nos iluminar, a nos dar a sua paz, a sua mansuetude, hoje e sempre.